uma coisa eu quero falar também, assim, entrar no detalhe, sobre tatuagem, que eu fiz a minha primeira tatuagem com 55 anos. Aqui, ó, Larocita, ó, Deus! e aqui eu tenho pai e mãe e um coraçãozinho. Ela é toda tatuada! 55 anos que eu fiz a minha primeira Maravilhosa. tatuagem. Então, tem muito, eu não te falando, tem muita coisa pra falar. É uma bagagem. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso Se Liga Leoa! Eu sou a Gabi Lira, mentora e palestrante. Eu sou a Taine Macedo, doula e educadora perinatal. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, Larocita. Maravilhosa! Larocita! Eu ia me apresentar também, né, gente? Chegaremos. Diretamente de Portugal. Justo. Internacional pra gente. Mas a Larocita já morou aqui na Bélgica, tem um pezinho aqui. Faz muito tempo que a gente queria conversar. Mas enfim, vamos chegar nesses detalhes aí. Comecemos primeiro pelo nosso disclaimer. Então assim, não sei se você sabe, Larocita, mas Sim. Aqui no Se Liga Leoa a gente não suporta, não atura nenhuma discriminação racial, religiosa, Ótimo. homofobia, gordofobia. Porém, existe uma fobia que a gente prega. A pobrezofobia. Essa é excelente. A pobrezofobia. Porque a gente tem horror à pobreza e não estamos falando só de pobreza monetária, tá? Então abra sua mente e vem conversar com a gente que o papo hoje vai ser muito gostoso. Isso espero, né, gente? Vai ser mesmo. Já foi gostoso desde a hora que a gente começou, mas isso só quem estava aqui pode saber. Exatamente. Vamos lá. Bem, você já pensou em um novo curso, uma nova profissão, recomeçar toda a sua vida, mas achou que, sei lá, já passei da idade? Pois é, hoje a nossa convidada é uma mulher que nos inspira pela coragem, determinação e assim, de se reinventar e tem algumas coisinhas particulares aqui. Então ela vai provar pra gente que não tem idade para recomeçar. Seja muito bem-vinda à nossa Cateia. Obrigada, gente. Muito prazer de estar aqui com vocês. É uma gratidão imensa, né, Gabi? É uma honra. Porque essa que eu já conhecia, hoje eu passei a conhecer, são pessoas maravilhosas, né? Que estou me sentindo em casa, tá? Aqui só tem leoa do bem, só tem leoa do bem. Que maravilha. Ai, que delícia. Mas é isso, Larocita, faz um favor pra gente. Sim. Se apresente pras nossas leoas. Quem é a Larocita? Tá. Oi, gente. Eu sou a Larocita Ferreira do Carmo, a qual muita gente pergunta, é seu nome mesmo? É meu nome, tá, gente? É a Larocita mesmo. Tenho 60 anos, sou chefe de cozinha, trabalho na parte de catering. Em Portugal também já fiz alguns eventos aqui bem antes. E sou mãe de 2 filhos maravilhosos, Lara e Lucas, que é meu orgulho. Esposa, avó, sogra, irmã, né? Sou tudo, amiga. Então, sou de Anápolis, estou aqui na Europa já há 22 anos, morei 18 aqui na Bélgica e já tenho 5 anos de Portugal. Maravilha! Então conta pra gente, Larocita, como é que começou essa sua jornada fora do Brasil? Por quê? Olha, eu sim, sempre gostei de fazer coisas diferentes, que eu não esperava, nunca imaginei sair do meu país. Achava que ali era tudo para mim. Mas aí chegou uma fase que eu mesma pensei assim, eu vou tentar algo lá fora, mas eu tinha 2 prioridades, aliás, 2 não, muitas, né, que é meus pais e meus filhos. Eu pensei, como eu vou deixar eles? Eu não tenho coragem, porque sempre juntas, mas foi aí em 2003 que eu tomei essa decisão de vir, cheguei para os meus pais. Primeiro pedi, né, como disse, a bênção deles para eu vir, conversei com meus filhos e no dia 12 de agosto de 2003
eu cheguei aqui nessa Bélgica. Gente, cheguei no escuro, como acho que a maioria, principalmente na época, vem. Quando eu cheguei, o começo não foi fácil, como para todos. Mas eu vim determinada de que era necessário. Por mais que eu tive aquele apoio. Se não der certo, volte, sabe? Meu pai disse, eu não quero que você sofra. Eu não vou sofrer. Então, eu podia passar o que for. Então, dentro do tempo, eu fui me adaptando, dei bem. Conheci meu companheiro aqui, porque já era divorciada. Então, logo que eu conheci, a gente já ficamos juntos. Foi onde que eu tive aquele apoio mais firme, né? E nisso foram o tempo passando, eu trabalhei na limpeza, não me vergonho, porque deixei talentos enterrados para descobrir, porque você não adianta chegar aqui e achar que você vai fazer o que você fazia, não é a realidade. Então, quando eu cheguei, trabalhei sim, de babysitter na limpeza, tive uma patroa maravilhosa que ela teve aqui com vocês, a Janaína, tive o Alex também, então assim, trabalhei muito tempo, foi muito gostoso, porque eu sabia fazer. É chato a gente falar isso, mas às vezes eu nasci num berço de ouro, mas sempre na simplicidade. Meus pais muito simples, tinha de tudo, mas a minha mãe foi daquela, ensinou a fazer tudo. Tinha que saber fazer de tudo, e eu sabia. Então, quando eu cheguei aqui, mesmo, eu era artista plástica no Brasil, tinha acabado de fazer 2 exposições. Chegando aqui, o que eu fui fazer? Limpar o chão, com muito orgulho, porque era... né, dentro da honestidade. Essa mulher aqui não tem preguiça pra nada, tá? Só o que ela já fez hoje de milagre não tá escrito. Enfim. Enfim, aí, quando vocês quiserem me perguntar outra, vai, porque eu vou ver ainda, né? Eu vou ficar só no meu assunto. Mas eu tô gostoso ouvir a senhora. E foi nessa época, e foram vários vai e vem do Brasil pra cá, daqui pra lá, vou embora, já chego, Mas já foi meu a primeira vez que a senhora saiu do Brasil, qual a idade a senhora tinha? Eu estava com 38 anos. 38, e deixei minha filha, ela fez 15 anos no dia 11 e eu viajei dia 12. Qual foi o maior desafio para a senhora, assim, de sair do Brasil já na idade adulta e tendo filhos, deixando os filhos? Qual foi o maior desafio para a senhora? Meu maior desafio, que eu me lembro até hoje, o amor, gente. Como eu me dividi, como eu senti. Quando eu entrei pela porta ali do aeroporto, que dei meu último tchauzinho, foi como eu tivesse me deixado para trás e vindo só nem ser a capa. E chegando aqui, vendo aquele... tudo diferente. Gente, eu trouxe uma foto desse tamanho dos meus filhos, enroladinha dentro da mala, desse tamanho. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu coloquei na parede, que eu tinha que chegar e olhar para eles, porque eu nunca tinha me separado deles. Então, um de 13 e a outra de 15, né? E sempre muito apegada neles, a gente sempre junto. E eu chegava dos lugares, se eu olhava aquela foto, eu abraçava e chorava. Então, para mim, esse desafio eu me superei, que nem eu não imaginava. Para mim, tinha sido uma das maiores dores ter deixado esse pedacinho meu para trás. E isso eu tive que ficar há 1 ano e 2 meses. E naquela época, gente, não era igual agora. E não tinha FaceTime, não tinha o orgulho, era que as fotinhas e nem internet, é igual assim. Tinha que ir na cabine para ligar, não era não? Sim, na cabine. A primeira vez que eu vi meus filhos pela webcam, que eu fui na cabine com um amigo, que eu olhei, gente, eu chorava, que minha vontade era de tirar eles lá e abraçar. E naquela época era escada, sei lá como que era a internet, caía toda hora. Internet de escada, meu Deus. Caía toda hora e eu querendo estar ali naquele contato. Então foi assim, muito difícil, mas superei. A primeira dificuldade minha foi a superação. Mas sempre eu acreditei, sim, basta a gente ter uma determinação e querer que conseguimos. E não era só pela senhora, né? Era por eles também. Também, sabe? Por mais que eu pensava assim, que para tentar dar o melhor para eles, por mais que isso era um pouco da ilusão, né, gente? Mas a gente tem que tentar. E depois que a gente tenta, vem aquele orgulho. Você já está aqui, o tempo já passou, então agora eu não volto.
do pior do que eu vim. Exato. Agora eu fico, né? E aí foi um período que eu fiquei, quando eu retornei no Brasil, foi lindo, gente. Eu cheguei lá de surpresa. Eu tinha cabelos grandes, então quando eu já estava chegando nos meus 40 anos, eu sempre dizia, quando eu fazer 40 anos eu quero cortar meu cabelo curto. E assim eu fiz, cortei, então como não tinha foto para mandar, eles não sabiam. E eu cheguei no Brasil de surpresa. Então quando eu cheguei, foi lindo. Eu cheguei lá com lenço, com uma marroquina de óculos, né? Aí, quando eu cheguei, o que é um amor, gente. Meu filho, de longe, eles foram para o aeroporto me esperar sem saber o que estava acontecendo. Liguei de São Paulo, falei para eles, onde vocês estão? No aeroporto. Vocês faltaram aula para ir para o aeroporto? Fazer o quê? Aí, né, aquela surpresa era. Aí foi quando eu cheguei lá, que meu filho sentado, minha filha lá, e eu tentando procurar, cadê eles, né? Para quase 2 anos. Que quando eu vi meu filho de longe, olhou para mim e disse, mãe, mãe, e eu de óculos, gente, com lenço, cabelo curto, né? Aí ele veio, mãe, 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 tentando me poupar para ver se era verdade. Era um amor, sim, tão forte, né? Uma saudade. Então foi para voltar, outra dificuldade. Voltei, fiquei mais um tempo, fui embora, voltei, fui embora. Aí chegou 2003, que eu vou deixar 2013, depois de 10 anos. Aí que eu vou passar por episódio. Deixar você me fazer mais uma pergunta. Então né? vamos lá. Que então eu não vou deixar você me perguntar. Ah, mas é porque é gostoso quando flui assim. Mas como é que foi a primeira, assim, a senhora chegou, aí já tinha 38 anos, como é que foi a adaptação da senhora com a cultura, o idioma? Olha, no começo foi difícil, até hoje. Até hoje o meu francês. A senhora é do manual, a senhora tem licença poética. Tudo que é manual a senhora faz. Então, porque assim, gente, eu nunca estudei, só aprendi o francês de rua, mas foram 18 anos desenrascando super bem. Comprava, andava, no começo para trabalhar foi difícil, por quê? Não tinha GPS, não tinha celular, não tinha internet, porque a internet que nós tínhamos era aquela muito lenta. Então, tinha que estar procurando. E como eu me perdi nessa Bélgica, viu? A gente falou disso no nosso episódio também, né? Quando a gente chegou, era difícil. Acho que todo brasileiro que vem dessa época. Eu vou voltar uma palavrinha atrás. Perdi, não. Como eu perco ainda. Até hoje, gente, esses dias eu vim falando para minha filha, ela, mãe, para variar, né? A senhora perdeu. E quando ela esteve aqui, foram a mesma coisa. Vamos por ali? Nós chegávamos de outro lado. Aí, é igual você me perguntando aí, eu saí do assunto, né? Foi assim, a comida. Gente, eu falo, foi em 2003, você chega num país desse que você aprende a andar, a falar e a comer. É como você nascesse de novo. Porque naquela época, a comida não era igual hoje nós temos, não, gente. Eu fui trabalhar na casa de um pessoal de interna, né? Que naquela época foi meu primeiro trabalho, foi 3 meses de interna. Fui trabalhar, olha, eu não como chocolate. E vou dizer o porquê que eu não gosto de chocolate. Então, quando eu ia comer, tinha que comer o que as crianças ali comiam, porque eu não sabia pedir outra coisa. Aí um dia pelo que ela me explicando, eu tentei entender que a gente ia no mercado para comprar alguma coisa. Fui logo no arroz, porque eu tenho paixão por arroz, né, gente? É goiana, também, né? Essa aqui também. Eu também não vivo sem arroz. Aí eu fui atrás do alho. Cadê o alho? E cheguei lá, fui fazer. Quando eu comecei a fazer essa comida, a patroa chegou, o que se passa? O que se passa com aquele cheiro forte? Porque, né, nós comidinhas afogar o alho, o arroz ali. E aí eu peguei e falei assim, nem teve prazer de comer, né? Porque foi tanto eu tentar entender o que ela estava querendo me dizer. E nisso foram 3 meses com 2 crianças, que eram um é um amor, tem elas até hoje, contato assim pela internet. E aí eu sentia muita fome, não conseguia comer aquelas comidas, e não sabia onde comprar e como. O que eu comia para chocolate? Chocolate, gente. Então, assim, às vezes a minha glicose
caía, né? Porque tanto doce sem sal não existia. Né? Eu acredito que aqui não tinha sal, não tinha o açúcar do chocolate. Aí foi que a gente veio a descoberta, tinha um mercado ali, outro, conheci uma pessoa, mas no começo era cintura. Aí com esses 3 meses eu conheci meu esposo, que é goiano também, que já morava aqui, né? E que a gente está até hoje juntos. Então são Aí ele 20... mostrou pra senhora o caminho do arroz? Aí ele me levou para comer arroz, né, gente? Aí foi onde que eu tive a minha moradia. Já me facilitou as portas mais fáceis para trabalhar, porque já sabia que era um começo, mas eu teria alguém ali que me protegeu. No começo eu dizia meu amigo, meu amigo, meu amigo, porque eu queria amadurecer a ideia. Sempre queria ser reservada nessa parte. E aí foi até que a gente, até hoje, juntos, já 23 anos, tem sido muito bom. Vai lá, agora mais Fico feliz. Ai, obrigada. Mas, Larosita, conta pra gente aqui. Como é que surgiu a ideia da senhora trabalhar com catering? Porque eu preciso dizer que eu conheci essa mulher aqui com as melhores marmitas fitness do mundo, tá? Oh, nem tanto, né, gente? Na época Mas... que a bichinha aqui, fazia dieta 21 dias cravado, era ela que me alimentava. Gente, e isso foi assim, o maior presente que eu tive nessa Bélgica foi esse trabalho meu. Aí, por quê? Porque você fazia comida? Não, foi tantas pessoas maravilhosas que eu conheci como você, né? Então, assim, a ideia foi em 2015 que eu retornei, depois que eu perdi a minha mãe em 2013 e meu pai em 2015. Então, depois eu quero falar uma parte dessa quando eu perdi a mamãe, mas eu vou falar primeiro agora das marmitas, né? Para não fugir do assunto. E aí eu cheguei e falei, gente, eu já estou com 40, quase 50 anos, né? 2003, isso, quase 50 anos. Aí eu disse, não, eu não vou mais trabalhar na limpeza, já trabalhei muito, então eu vou fazer comida. E olha, gente, me pergunta se eu cozinhava no Brasil. Não, porque minha mãe era uma das melhores cozinheiras que tinha. Ela fazia comida e era tudo assim também, artesanal e criado. E cozinhava para o pessoal da fazenda, cozinhava e fazia aquela comida. Você chegava lá, era 2 pessoas, ela e o papai. Você pensava assim, quem vai almoçar aqui? Pensava que era para 10 pessoas, de tanta comida. Então eu almoçava e ainda levava janta, né? Então eu não fazia. Mas sempre eu fui curiosa de aprender. Eu vi ela fazendo e ela ensinava. Ela ia ensinar, mãe, eu não quero aprender. Vai aprender porque você precisa aprender a fazer. E aí eu ia vendo ela fazer e ali eu comecei a trabalhar também da maneira dela, sabe? Foi uma herança linda que ela deixou para mim, foi esse legado de saber cozinhar. Porque aí eu comecei a pegar, fazer, cheguei e falei, eu vou fazer marmita. Aí a gente, na época, eu era muito imatura, tudo que eu ia fazer, eu falava antes para depois fazer. Hoje já é o contrário, né? Depois da maturidade. Aprendizado. Foi aonde que eu comecei a falar, mas aqui tem gente mais fazendo marmita, marmitex. Gente, mas eu vou fazer outra coisinha diferente. Aí procurei saber onde de embalagem, corri e falei, eu vou fazer mini marmitas, né? Era mini marmita, eu ainda falava saudável, comida de verdade. Então eu fazia aquelas comidinhas, fiz a marmita, um preço muito acessível, que era um pacote. E nisso, eu tive uma ajuda muito legal da Raquel. A Raquel me ajudou muito, que ela trabalhava na parte de massagem, e ela foi indicando as clientes dela. E ali eu fui conhecendo um, outro. Quando eu vi, hoje assim, acho que a maioria aqui nessa Bélgica conhece, muita gente me chama de Dona Lara. Então, muita gente vai lembrar da Dona Lara. E foram um tempo assim, muito gostoso, e todo mundo elogiava. E veio pelos bolos funcional, o suco detox. Então, trabalhei 6 anos com as marmitas saudáveis. E deixou saudades quando parou de trabalhar. Deixou muita saudade. E com certeza, porque até hoje eu tenho procura, gente. Muita gente, quando me vê que eu tô aqui, a senhora voltou. Eu não. Tô de passagem. Mas, Larosita, ok. Veio, começou a trabalhar com comida. E como é que foi para a senhora essa questão de criar a sua própria marca em Portugal e se tornar tão reconhecida?
Sim, aqui eu comecei no Brasil com armazém descongelado, porque as minhas marmitas eram congeladas. Sim. Aí, quando chegou, eu fui para Portugal na pandemia, eu já tinha ido para Portugal, fiquei lá um tempo, e depois eu falei assim, não, eu vou retornar para a Bélgica. Cheguei aqui, logo começou a pandemia, eu parei com todo o presencial. O que eu fui fazer? Escrever meu e-book de receitas, criado por mim mesma. Era assim, eu tirei da prática para teoria. Não procurando uma teoria para pôr em prática, não. Então, eu tinha que fazer, anotar para me fazer, porque eu criava, né? Então, eu escrevi um e-book de 48 receitas, com dicas, com cortes de legumes e tudo. E aí, fui para a parte digital. E outra, eu sempre fui curiosa, sempre gostei de aprender. Aonde que eu tentei aprender, ler e tal, para fazer o lançamento do meu e-book. E aí, quando eu fui fazer esse lançamento, eu não sabia bem como eu fazia. Aí eu fui pegando, eu falei, eu vou fazer um lançamento perpétuo, porque para a vida toda. Para a vida toda, eu não preciso ficar ali querendo renovar. E aí eu aprendi um pouquinho aqui e ali, foi agregando, sempre tive ajuda de outra pessoa que esteve aqui com vocês, a Brenda, que eu amo, a Bia, né? E ela me ajudou muito nessa parte assim, de internet, que eu era bem cruazinha, ela me deu umas dicas. E aí sempre eu queria aprender. Tive também muita ajuda da Duane, que a Duane me ajudou muito com clientelas, com ajuda de internet. Então, Instagram eu era leiga de tudo. E eu sei que eu precisava, principalmente na parte do story. E eu, com minha curiosidade, sempre aprendendo. Aí comecei a dar até mentoria de como preparar as marmitas. E online. E fui fazendo uma. Aí passou, fui embora definitivo para Portugal. Cheguei lá, falei, já trabalhei muito, agora eu já fiz meu e-book, já dei minhas mentorias, vou parar. Ela acreditou nela mesma. Foi, eu juro que eu tentei parar. Aí foi onde que eu falei, gente, eu não dou conta. Isso aqui chama para trabalhar, porque como eu disse, eu acho que eu disse, né, que eu fui artista plástica, sou, né, porque nunca deixa de ser. Então, as mãos chamam pelo trabalho, sabe? E é pela criação, pelo dom. Aí, quando foi um chá de revelação do meu netinho, minha nora falou, a senhora podia fazer o sanduíche, podia fazer isso, fazer aquilo, fazer uma mesa bonita. Eu falei, é comigo mesmo, né? Eu amo mesa bonita. Deixa com a avó. Aí fiz a mesa e ela, lógico que é a foto, né? A internet postou. Quando ela postou, todo mundo começou a chamar por ela, quem tinha feito aquela mesa de catering. Lá existia muito catering. Aqui eu fiz muito para Keila, para Patrícia, várias pessoas, nem estou a lembrar de todos, mas muito, que a gente falava coquetel. E lá se dá mais esse nome de catering. E aí virou a minha profissão, gente. Depois, com quase 60 anos, que tem 5 anos que eu tô com a parte de peraí. Uma artista plástica que resolveu imigrar, que foi para limpeza, que foi fazer marmita, fitness, saudável, que foi estudar o digital, criar e-book, jogar no perpétuo, dar mentoria online, mudou de país de novo, começou a fazer catering. E o catering, que hoje é paixão. E o incrível, gente, que é assim, é muito simples para ter hoje a qualidade que tem, mas é o amor que eu dedico. Simples. A gente vai deixar uma imagem, vamos pôr uma imagem da mesinha simples que elas fez aqui pra gente, uma bobagem. Só um cafezinho. E assim, essa mulher, pra quem não conhece ainda, não teve a honra de conhecer a Laurocita, já acompanha ela nas redes sociais, porque ela é um fenômeno. Um fenômeno do orgânico. Gente, e do orgânico mesmo, igual você disse. E assim, hoje eu tenho quase 12 mil seguidores, orgânico, pedido, gente. Eu ainda brinco, eu falo, não sou política não, gente, mas eu quero que me segue. Não sou política, mas vote em mim. Vote em mim, me segue lá. Gente. Aí onde eu vou, é no supermercado, é na farmácia, é no ambiente. E com isso, assim, foi, né, crescendo. Aí quando eu vi um dia
o telefone toca no supermercado, eu ainda com um pouco de dificuldade no português, né, lá de Portugal. É um outro idioma. Gente, porque tem uma diferença, até hoje é bonito, é certo, mas eu já tinha mais dificuldade. Aí ligou, que era da televisão, da TV Curiacos, fazendo propaganda, viu, gente, para TV Curiacos. Aí onde foi que eu passei para minha filha um convite para mim falasse do meu trabalho, porque tinha um diferencial, gente. Era muito cheio de coisinhas, de flor. Tem trabalhos maravilhosos, muito melhores do que os meus, mas são trabalhos de pessoas que tiveram cursos, tudo. Não, o meu era aquela criação e aquele jeito meu de fazer artesanal mesmo. Aí tive a oportunidade de 3 vezes na televisão para falar do meu trabalho. No começo eu nem queria ir porque eu dizia, gente, eu sou muito simples, eu falo errado. Primeiro vídeo que eu fiz eu tive que ler porque eu tinha medo de falar e de não sair bonitinho. E hoje eu já não tenho mais esse bloqueio, eu não tenho medo. Os meus vídeos, todos que vocês veem no Instagram, é aquilo ali, gravou e coloquei. Não tem corte. Olha aí, gente. Melhor do que nós todas reunidas. Melhor que Não é não. E com tudo isso que a senhora já fez, vamos falar só da parte desde que a senhora saiu do Brasil pela primeira vez. O que a senhora diria para todas as mulheres que se acham velha demais para imigrar, ou para trocar de trabalho, ou para empreender, para ir para o digital, para escrever um livro, um e-book, que seja? O que a senhora diria para uma mulher assim? Olha, não tem idade, gente, porque eu tenho 60 anos, mas minha cabecinha ainda está de 25, de 30, tá? Porque eu gosto de aprender e basta querer. Sim. Muita gente tem medo de começar. Começa, porque temos que errar para acertar. Porque se a gente não errar, você nunca vai saber o que realmente é para ser bem feito, né? Então, eu, assim, tenho toque. Eu tenho muito toque, tudo meu tem que ser muito nos meus detalhes. E aquilo, e talvez seja isso, cada um vai ser um jeito. Hoje, eu me vejo assim, realizada em um pouco de tudo, gente. Porque muita gente pode pensar assim de mim, mas você não tem segmento. Tenho. Eu tenho segmento e muito, só que eu mudo de estações. Evolui. Justo. As marmitas foi uma excelência. Depois veio com o catering, que hoje também é essa excelência. Se amanhã eu tiver outro objetivo, eu vou para frente. E sabe o que me deixa feliz? Que através disso, igual a mentoria das marmitas, eu deixo muita oportunidade para as pessoas continuarem fazendo. Não, mas eu voto por essa mentoria voltar. Eu tô precisando voltar pra minha vida fitness, pelo amor de Deus. E assim eu penso, eu também já dei muitas mentorias de como fazer uma tábua de frios, de como fazer os canapés. Então já vieram gente de Londres para que eu desse essa mentoria. E são coisas assim que eu falo, já fiz até por amor. Falo, não, eu vou só te dar umas dicas. E daquela maneira que eu dou dica, porque eu falo, gente, é dom. Você vai lá e faz e já tá, né? Então, é isso. Eu acho que vale a pena, gente. Procura ler e ter conhecimento. E tentar, sabe? Eu falei, eu vou tentar. Eu não consigo. Consegue, basta querer. A gente consegue, porque eu não sou melhor do que ninguém, né? Eu sempre quis aprender. É igual eu até falo, da internet. Quando eu queria aprender, eu busquei de um, de outro, fui agregando ali, até que eu peguei um pouquinho, que eu fui me ver que eu já sabia fazer. Bom, eu me vejo o máximo na internet. Mas é, né? O máximo, é o máximo. A gente tá eu tô falando do meu jeito, né, gente? Aí uma coisa... bati a mãozinha. Não liga não, que tá tudo certo. Uma coisa que eu quero deixar também, que eu fiquei maravilhada. Eu não tive festa de 15 anos. E olha que meus pais tinham condições, mas eu não tive. E sempre eu dizia, quando eu fizer 50 anos, eu quero fazer uma festa de arroma. Só que eu não tive esse privilégio. Perdi minha mãe com 49 e... O coração não estava para Não, um ano depois, quase um ano, fazer uma festa, não tinha mais, né, emoção e nada. Cheguei e esperei para os meus 60 anos, que mesmo com a dor da saudade, mas eu falei, eu vou fazer.
fiz o meu aniversário de 60 anos, que hoje a minha filha mais a minha nora tem um espaço de festa lá em Portugal, na Charneca, muito bom. E eu ainda brinco, que eu pego até carona delas, porque muita gente fala assim, ai, que legal, as meninas trabalham com a senhora. Eu não, eu que trabalho para elas, porque eu trabalho com design floral, eu trabalho com catering, e é delas lá. E o que eu falei, eu não quis essa responsabilidade, não. Pego já tudo prontinho, né? Só um freelancer só. Então, fomos fazer minha festa de 60 anos. Aí, gente, a minha cabeça foi uns 4 meses, só criando as coisas, né? E não tinha um espaço, então já ia ter que alugar um lugar e reduzir pessoas. Foi aí que Deus nos abençoou desse espaço antes, e aí veio a gente fazer lá, foi bem quase na época. E nisso, eu vou falar para vocês, me senti meus 15 anos, gente, 60 anos. Foi o dos embalos dos 60 anos, tudo mesmo, os Festa convidados. dos anos 60. Foi dos anos Que 60. E a delícia. alegria maior que eu tive, vocês não têm ideia, porque era por pouco tempo que eu estava em Portugal, o salão lotado de conquista de amizade. Tinha amigo dos filhos, né? Mas da minha conquista, de clientela, de conhecimento, o salão lotado. Quando foi na hora do parabéns, isso ó, com música ao vivo, com tudo, direito a tudo, com giro, tinha várias coisas. Então, aí, quando na hora de cantar os parabéns, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, vem cá, meus filhos, neto, Nora, Genra, meu esposo, vamos, subimos a rampa. Aí, com lá, eles, o que foi? Eu falei, espera um pouquinho. Fui lá me vestir de branco. E falei assim, agora eu quero que todo mundo desce a rampa comigo pelo meu parabéns. Então, assim, eu gosto dessas coisas, eu gosto de criar, sabe? De imaginar, de sentir assim, ai, mas pra que isso? 60 anos, uma velha? Não, não é velha, gente. Experiente. É experiente e amor pelo que faz. Então, assim, foi lindo. Eu amei e fiquei muito feliz de ter essa realização depois de quê? 45 anos, né? Nunca é tarde, né? Pra realizar um sonho. Nunca, gente. Nunca é tarde. Que eu sempre falo, mesmo se seja para estudar, voltar a estudar. Eu falo que eu tinha vontade de fazer outra faculdade, de fazer isso. Aí minha filhinha fala, mãe, a senhora acha que faria conseguir o jeito? Porque assim, é que eu falo, eu me acho que eu tenho como que eu queria dizer? Ai, eu acabei me esquecendo da palavra. Mas, além da energia, é muito elétrica também, querer fazer tudo, gostar de tudo, porque é 60 anos. Eu gosto de repetir a minha idade, viu, gente? Vai para 61 daqui uns dias, 4 de julho. Ei. 60 anos assim. Onde que eu trabalho minha cozinha é escada de 15 degraus. Eu subo e desço essa escada como eu estivesse andando reto, normal. Não sinto cansaço, não tem problema de dor nas costas. A saúde minha é intacta, não tem nenhum tipo de problema de saúde, não tomo nenhum tipo de medicamento. Para não mentir, eu tomo um pouquinho, porque eu sou um pouquinho ansiosa, né? A gente tem uns olhinhos essenciais que podem ajudar nisso. Os olhos, eu vi já isso. Esqueceu do presente. Gente! Olha, eu vou buscar meu presente. Não, a gente tá tentando entregar, tá? Que lindo, gente. E eu sou apaixonada nesses olhos. Agora, esse foi escolhido especialmente pra senhora, tá? Esse é o óleo Mexican. Ele é uma mistura de óleos essenciais comestíveis. Uau. Esse aqui é pra cozinhar. Ele é um tempero incrível, inspirado da cozinha mexicana. Justamente, cozinha aqui. Nossa, gente! E esse aqui é um sprayzinho pra desinfetar as mãos. Dá pra substituir aquele álcool em gel. Ele é bem cheiroso, é gostoso, ajuda com a imunidade. Oba! Obrigada, garoto. A gente pode falar sobre esse. Olha, gente, vamos sim, depois eu quero ler bem e ver. E ganhei também. Tem balinha. Eu amo tudo, ganhei mais, mas tá cheinho aqui. Depois eu mostro. A gente tava falando agora do café da manhã, porque ó, a gente teve um café da manhã prêmio hoje, né? Sem me gabar muito. Desculpa vocês aí. Mas a gente tava conversando, né? E a senhora falou um pouco sobre o estilo de vida, né? Sobre a saúde, sobre o quanto a alimentação ajudou na saúde de verdade. Que esse era o foco também da senhora. E agora a senhora tá falando, eu não tomo nenhum remédio, tenho quase nenhum remédio, tenho 60 anos.
Isso ainda é uma motivação para a senhora no catering, de trabalhar sempre com comida mais saudável, de levar esse estilo de vida mais saudável para as pessoas também? E como é? Porque é o que eu procuro fazer, sempre eu falo. Eu não trabalho com frituras, mas eu como também. Não é que eu não como fritura. não incentivar, mas né? eu não incentivo. Mas eu tenho uma pessoa de confiança que faz para mim, e porque eu sei que muita gente gosta. Então eu tenho. Então eu procuro muito num assado e tudo saudável. Gente, eu não tenho nada, minha comida é conservante. Os meus temperos são tudo muito natural, são principalmente salsa. Sou apaixonada. Salsa, eu tomo chá de salsa todo dia, gente. Sabe por quê? Para tirar a retenção, para tirar o sal do meu organismo. Por isso que eu não tenho pressão alta. E sou de família que tudo hipertensa. Sabe, diabética. E eu não tenho, mas é que eu falo, eu amo chá. Chá de hortelã, chá de casca de abacaxi, de casca de maçã, faz chá de tudo, né? E detox também. Então, eu procuro muito colocar a comida saudável no meu catering. Portanto, eu me preocupo muito, gente, sobre a tolerância, né? Quem tem a tolerância com lactose, com glúten, porque se for pela saúde, tem que ter todo o cuidado. Agora, se for pela estética, se sair um pouquinho fora de linha... Dia de festa. É normal. Então, eu já preocupo isso, que se for, eu sei o quanto isso é perigoso, né? Então, é isso. Eu amo trabalhar com tudo que é saudável. E hoje, assim, tem uma parceira maravilhosa, que é a Ana, do Magia dos Sabores, que tem 6 meses que a gente está junto. Foi um presente de Deus também para mim, porque a gente é preciso trabalhar de duas. Eu sempre dizia que não eu acho lindo. Olha, o que eu admiro, minha nora e minha filha sócias, eu tiro o chapéu para elas. Não é fácil, e aqui né? não. A gente quase se mata de vez em quando, mas E tem que vocês sobreviver. verem, então, e olha, parabéns para vocês, que eu já conheci a Gabi, não conheci você, passei a conhecer só da gente se falar uma vez ali, já ficou sendo minha também. Então, assim, eu admiro isso, e eu sempre dizia, eu não consigo, até isso, gente, eu dizia que eu não conseguia ter ninguém, porque eu achava que não é que eu fazia melhor do que todo mundo. Do jeito da senhora. Era do meu jeito. Eu achava que tudo tinha que ser do meu jeito, dos meus detalhes. Aí, porque hoje eu falo, tem pessoas que fazem coisas muito melhor do que os meus. Eu sempre repito isso. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu procuro fazer cada dia melhor pela maneira que eu faço. E aí encontrei essa pessoa, a qual tem ajudado, porque agora eu posso crescer mais, agregar mais, né? Porque são coisas que a gente não pode ficar ali, tá bom desse jeito. Então, é isso, né? Certo, mas eu tenho uma curiosidade, Laricita. A senhora diria que a senhora mudou muito nos últimos anos? Sei lá, você talvez dizer que a senhora se sente mais forte, mais disposta hoje do que quando a senhora era mais jovem? Que pergunta. Essa pergunta eu acho que é, como diz, a chave mesmo de tudo que eu acho que precisava. E como, gente? Como? Porque já fui adolescente, né? Já fui uma fase que eu me achava difícil. Me achava uma pessoa assim que gostava muito de debater. Sabe? Achava que o mundo tinha que gerar em torno de mim. E outra, sofri muitos anos como a minha parte de ser sensível. Eu era muito sensível, gente. Olha, eu chorava à toa. À toa. Se você olhar para mim diferente, eu já começava. Então, eu carreguei comigo há muitos anos casquinha de ovo, tinha tantos apelidos que quando a pessoa é degosa... Muito sensível. Sensível, tudo que te fala, você chora, você não tem firmeza. E era verdade, Gabi, era verdade. Era uma fase. Foi uma fase de muito tempo, sabe? E o outro defeito, eu falo o defeito mesmo que eu tinha, gostava às vezes de comentar, e é o ditado, é falar mesmo do outro. A fofoca. A fofoca, A gente... fofoca. Oh, que arrependimento, esse eu me arrependo. Porque eu acho isso uma Ela se arrepende, covardia. A gente não chegou nessa fase. Fofoquinha do bem. Eu acho isso uma covardia, sabe por quê?
A gente está ali, todo mundo junto, a outra sai e a gente começa a ver os defeitos dela. Por que não falou para ela se defender? Não falou. Ah, então, ó, Né? desse veneno aí eu não morro, porque eu falo na frente também. A minha filha também, assim, meu filho também. Então, assim, foram muita coisa que eu precisei mudar. E é incrível, eu vou contar para vocês, quem eu tive uma ajuda, olha que coisa linda, da minha filha. Ela é psicóloga. A senhora aprendeu com ela? Aprendi, por mais que ela não podia me falar muito, que filha não pode falar para a mãe, mas ela sempre me ajudou muito, sabe? Ela, às vezes ela me fazia chorar mais ainda, mas ela me fez chorar mais para eu ser firme, para eu ser firme, sabe? Aí eu fui aprendendo. E uma coisa que eu indico muito, que eu fiz, gente, eu amei. Eu gosto de falar, eu sou assim, eu não estou fazendo publicidade não, mas eu falo porque valeu a pena. Foi a terapia da constelação familiar, que é a doutora Simone, que ela é paixão também. Então, isso me ajudou muito. A constelação me ajudou muito a mudar. E olha que no começo eu tive uma rejeição feia. Eu achei muito difícil, mas depois foi mais fácil. Então, com o tempo, eu fui começar a buscar, a ler coisas que poderiam melhorar, a mudar. Eu exigi de mim mudança. Eu queria mudar, eu cansei de ser aquela sensível, ser aquela pessoa duvidosa, achava que, ai, não sei isso, não sei aquilo. Não, eu queria ser firme. Tanto minha filha eu dizer que, mãe, a senhora tem que ser firme, eu tinha que ser. E até estava passando, tanto que eu era difícil, que eu quero dizer assim, que sofria. Sempre eu disse muito não para os meus filhos. E que estava dizendo para ela quantas vezes que eu chorei de arrependimento, que eu poderia dizer sim, que não tinha nada, e dizia não. E aí eu ia para lá chorar, porque eu tinha dito não para eles. E aí eu fui dura, mas hoje eu comentando com ela que hoje o casal maravilhoso que eu tenho. Foi um trabalho muito bem feito, né? Sim, muito. E aí a minha filha ainda brinca que toda mãe tinha que ser avó. Aí eu falei, como assim, filho? Mãe, vó tudo pode. Os meninos tudo pode, mãe. Nós não podia nada. Não pode. Então, é isso, gente. Eu acho assim que quem quer é capaz de mudar. Não venha esse ditado, pau que nasce todo, morre todo. Não existe, porque um bom carpinteiro, ele vai ajeitar. E eu fui ajeitada. Porque hoje não precisa ninguém me dizer. Não precisa. Eu mesmo me vejo que eu sou bem melhor do que eu era. Nunca fui má, né? Autoconhecimento. Nunca fui má, sempre fui uma pessoa muito caridosa, muito bondosa. E aí eu sempre, assim, queria ser. E eu falo, torço para eu ser uma velhinha boazinha, né? Chegar numa idade, ser boazinha, ser carinhosa, que as pessoas querem eu por perto. Já queremos. Já queremos. O povo não quiser a senhora lá em Portugal, pode vir pra cá de novo. E será que vocês vão querer mesmo? Aí chega a hora, eu falo, não, acho que nós não damos de ideia. Agora eu vou falar uma coisa que realmente eu tenho uma paixão para vocês jovens. Eu amo jovens. Gente, por mim eu estaria só no meio de jovens. Por isso que a senhora é tão jovem. Eu sou jovem, se você não é, não sabe por quê? Que eu falo, o jovem é tão gostoso você perder, eles são muito otimistas, né? São pessoas alegres. Algumas. Não todas. Mas às vezes vem tempestade para nos fortalecer. A gente aprende com a dor, a gente aprende com as dificuldades, a gente aprende com a falta, com as perdas, porque eu perdi muita coisa e tive que melhorar com que os processos que eu fui tendo. Superando, gente, porque... Muito aprendizado num episódio só pra gente. A gente vai ter que ir Vai ter que ter bis, vai ter que ter bis. Comigo mesmo, porque outra coisa que eu falar, que eu amo, gente, foto. Nunca vi uma pessoa gostando de fotografia igual eu. Falou que viu a câmera, Achou duas. Então eu adoro. Hoje aprendi a gostar de filmagem também, que eu gosto de fazer meus vídeos, né? Amo isso que eu estou fazendo aqui. E eu peço até desculpa, né? Eu acho que eu não deixei nem vocês quase me perguntar. Não tem problema não. A
a gente adora ouvir a nossa audiência também. E quem me conhece quando vê, fala, eu já imaginava que ia acontecer isso. E eu acho legal quando falo isso, porque isso que é a minha identidade. Então, o que eu procuro? Nunca perder essa essência que eu tenho, essa identidade que eu tenho, porque eu amo ser assim. Talvez, tem muitas pessoas que podem me verem diferente, com os outros olhos, mas cada um tem seu direito de me ver. Sou uma pessoa simples, de um coração imenso, amável, eu me vejo assim. Muita gente fala, ai, não precisa ser dito. Precisa, porque eu sou. Sabe, eu não tenho estranheza comigo, eu não tenho malícia comigo, porque eu sou uma pessoa assim. O que é para ser, Deus sempre permanece. O que não é, Ele tira também. Então, assim, tem acontecido, tem saído. E eu falo, eu aprendi muito, saber onde confiar, como confiar, porque eu já tive decepção. Mas eu fico tão feliz com essa decepção, porque eu fui aprender. Se eu não tivesse me decepcionado, talvez eu estava errando até hoje, sabe? De ficar, foi justamente nessa causa, de falar de colega. Falando de uma colega para outra... Aí um dia, por um problema, a outra leva o vídeo, os áudios que eu tinha dito dela para ela. E ela chegou para mim e falou assim, aí o que eu falei, me perdoa, disse mesmo. E outra coisa, eu fui errada, eu não poderia ter dito, tinha que ter dito para você, não é pelas tuas costas. Então eu fui aprender, hoje eu agradeço, porque se isso não tivesse acontecido, eu deveria estar aí falando, então eu tirei isso da minha vida, e isso me fez ser hoje cada dia melhor. E tá quase finalizando, né, gente? Só um detalhe que eu até estava falando com a minha filha, eu comento isso com muitas pessoas falando. Uma coisa que eu aprendi, que foi uma coisa assim que me faz superar tudo, mudar em tudo. Eu tenho um ditado comigo. Tudo que eu desejar, gente, eu quero que Deus me dê em dobro. Então, não é aquele ditado, o que você me desejar, que Deus te dê o dobro. Não, isso é fácil. É o que eu desejar para o próximo, o que eu desejar ali. Eu quero ter o dobro. Então, olha a responsabilidade que eu tenho hoje para ser melhor. Porque imagina, só de eu olhar e pensar em querer falar... Já se segura, já está se educando. Sai o pensamento, porque eu não posso nem pensar, quanto mais desejar, né? Então, isso me fez ser melhor. E hoje eu fico feliz por isso, porque se não fosse esse propósito, o que eu falo é um propósito, porque eu quero ser assim, quero ver todo mundo com bons olhos, com os olhos do amor, e sempre busco, igual... Tem um ditado, eu sempre refero muito a minha filha, porque minha amiga, minha companheira é minha filha, né? Isso é importante. E eu sempre refero, um dia ela falou assim, mãe, às vezes a gente pedir tanta sabedoria, nós temos que pedir mais amor. Ela aprendeu isso com alguém e já passou para frente. E eu falei assim, filha, porque com amor a gente vence tudo, a gente passa tudo. Agora a sabedoria é fácil, você pode ir buscando, mas você sabe o tanto que for, mas se não tiver amor, não flui. Não flui mesmo. Eu queria muito te agradecer, Laurita, porque essa entrevista aqui foi muito amor. É com amor mesmo. Estamos levando uma surra de aprendizado aqui. O amor desde a hora que entrou ali pela porta, que começou a broa. Não tem conta, deixa as pessoas deixa abaixo. E, gente, foi com muito amor mesmo. Eu fiquei muito feliz dessa oportunidade de estar aqui, porque, assim, eu e Gabi temos amizade de muitos anos. Não se falava todos os dias, não se falava até meses, até anos. Mas sempre se tinha acompanhando ali. Sempre tinha, quando via algo que chamava, eu ia lá, oi linda, ela também ia lá, era recíproco, dizia o mesmo, e a gente estava ali se conectando. E hoje tem esse prazer de estar aqui junto com vocês, né? Com duas Gabi lindas, né? Porque a outra também vai ser uma Gabi da vida. Eu vou aprender, Taine, eu aprendo. Daqui um dia você vai falar, isso mesmo. Os pais dela não foram muito... acreditaram no potencial desse nome. E o meu, gente? Quem Larocita. Isso você não sabe também como isso é difícil para mim. Como você se chama? Eu olhar para a pessoa e virar
Meu nome é Larocita. Mitidez. Não é mitidez, não, gente. É assim mesmo. Ai, o meu nome é bem simples, graças a Deus. É, Gabriela. E é lindo. É porque- Gabriele com 2 L's e Dois o I. povo sabe até falar. Agora, escrever. Então, acho que o da minha neta tá melhor. Gabriela mesmo, não é? Gabriela, não. básico. E tem um Gabriel também, o neto. Tanto que nós gostamos do Olha Gabriel. aí. E é isso, gente. Então, eu sou assim. Hoje, eu sou isso aqui para todos que tiverem minha volta, para os que vão chegarem, tá? E quero, assim, poder sempre dar o meu melhor para todos, com muito amor e carinho, porque Até já hoje, dá. os 60 anos, gente, vamos chegar com vigor. Porque é com saúde, por causa. Acho que nós até cortamos, que é a alimentação que ajuda muito. Falei até de um detalhe do papai, que era diabético, e a alimentação. Alimentação e chá. Tem que chegar nos 60 anos bem vivido. Bem, não é Bem estética, vividos. não, porque a estética aqui nem tem muita, não. Agora que eu fiz botox, né? Maravilhosa. Então, assim, é a saúde, é a minha saúde. Então, tendo saúde, a gente tem tudo. Tá né? certinha, tá certinha. Gente, pode finalizar, porque se vocês deixar, nós vamos para a segunda. Desce o cafezinho, desce o baroca aí que a gente, ó. Ai, gente, mas- Pois é, gente. Essa mulher aqui é a prova viva de que quem define os teus limites é a tua coragem, não a tua idade, tá? Então, se você conhece uma mulher que precisa de inspiração pra viver, pra voltar a viver, pra recomeçar, compartilha esse episódio aqui com ela. Larocita, muito obrigada por lembrar a gente de tanta coisa que às vezes a gente sabe, mas esquece. Uhum. Que temos todos muito para viver ainda, muito para aprender. Não Sim. importa a idade, a gente tem que ter coragem, batalhar, correr atrás. E aprende. E para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse aqui onde que as pessoas podem te encontrar. A gente vai tentar deixar aqui, o e-book ainda está disponível, né? Ele é perpétuo, né? Então, Então, para é deixar o sempre link disponível. aqui, para quem quiser adquirir esse e-book maravilhoso que a senhora falou, eu já quero. Sim. Vamos deixar aqui o link e onde mais as pessoas te encontram. Olha, eu tenho, como eu gosto muito de redes sociais, né, gente? Eu tenho quase tudo. É o meu Instagram e todos que eu vou dizer aqui é Larocita do Carmo. É o único. Então é Instagram, é o TikTok, Facebook, Twitter e agora aquele outro que saiu também. Threads. O O Thread, eu acho que eu já sigo Eu a ainda do estou Thread. aprendendo também a lidar. Então, canal, ainda não, mas eu pretendo. Virar. Eu pretendo chegar uma hora ter um canal assim de não sei o que, mas vou ter. Vai chegar a hora, eu vou estar. Eu tenho ideias, vamos conversar no off. Eu vou. Ideias aqui não Então, faltam. sabe por quê? Eu passei a gostar disso, gente. É muito gostoso falar. É onde que eu estou aprendendo tanto. E eu queria ser esse instrumento também. Não que eu seja melhor do que ninguém, gente. Se tá Mas- passando conhecimento adiante. E tá outra valendo. coisa, já ouvi. Ai, mas você já errou tanto. Já errei mesmo. E me arrependo, tem muita coisa, não tem volta. Se eu tivesse a segunda chance, eu queria consertar, mas não tem. Então eu posso consertar daqui para frente. E posso ver que alguém que esteja errando, que não vale a pena, mesmo que eu fiz, eu falo. Ah, mas fiz, gente, mas não valeu a pena. Fiz, tava errada. Não, também não tem coisa não envolvi com nada de errado, não, gente. Coisinha de jovem, coisinha de, às vezes até, eu falei esses detalhes, até com a minha mãe, de ter respondido ela. Como eu me arrependo. Quantas vezes que ela chamou minha atenção, eu queria ter chegado lá, abraçado dela. Eu te prometo, mãe, não vou falar mais isso, eu não vou ser mãe. O que eu fazia? Mãe, mas senhora é enjoada, hein? Gente, esse nome dói tanto, gente. Hoje é que eu falo, dói muito. Mãe, você é enjoada, porque eu já ouvi e hoje eu não ouço mais o que eu pedi. Não, eu não quero ser assim, não quero, porque eu já falei isso, me machuquei e não quero que você também ouvir, não quero que você se machuque quando cair na realidade. Então, aproveite, abraça seus pais, abraça sua mãe quando vocês têm, porque só depois que perde, porque para mim, até hoje, é uma dor que você tenta se curar cada dia, porque família, gente, igual é tudo. Hoje eu estou ali no meio da minha família, que é uma coisa que tem me ajudado muito, muito. Eu falo, é uma cura.
Família é cura. Amigos de verdade, isso tudo faz muito bem pra gente, né? Eu amo meus filhos, meus netos, meu genro, minha nora e meu companheiro também. E vocês também. E meus amigos também. Aí, ó, perdi até o cartão. Ei, já, gente, eu Laia. mais cartões. Obrigada, querida amiga. Onde é que a gente te encontra? Então, É. @Taine Macedo no Instagram. A gente encontra o Se Liga Leoa no Instagram e no TikTok também com @Se Liga Leoa. E Eu sou Gabi BXL, Gabi BXL com Y no Instagram, né? Eu tô lá no TikTok também fazendo hora, à toa. E você também vai encontrar este episódio no YouTube, no Spotify, né? Então é isso. Estamos muito felizes. tem que curtir, Ah, compartilhar, comentar e lá seguir a Larocita. Larocita. Era 4 de julho, é isso? Aniversário? 4 de julho. Vem ter parabéns. Aniversário dela, a gente dá Parabéns, 61. E Sabe aquela vovó? Eu falo por mim, tá? Minhas avós eram assim, chegou certa idade, era só sofá, Sônia Abrão o dia inteiro, novela. Você tem uma vovó assim, uma tia, uma mãe? Manda esse episódio pra ela, precisa ver ó, Gente. a garra que a delícia que é viver essa vida assim, ó. Tum, tum, tum. Ô, vovó, que eu falo que eu quero chegar com 90 anos andando de bicicleta. Tá certinha. Viu? Tá certinho. Adoro, eu gosto dessas coisas, sabe? O que eu falo adoro isso que é maquiagem. Vai Eu dar. amo, né? Eu gosto, viu? Cabelo, essas outras coisas que eu não uso, mas isso que eu amo, que dá uma... Gente, eu queria agradecer vocês e desejar todo o sucesso do mundo, porque vocês têm potencial. Obrigada. Sabe? Vocês têm uma essência, têm uma excelência. E eu falo porque quando eu vi, eu até falei assim, gente, é diferencial. Porque eu gosto dessas coisas. Eu primeiro vejo ali o que Acompanha primeiro. isso, o que estão abordando para ver as pessoas que eu conheço falando a verdade. Vocês são de parabéns. Sucesso sempre. E o que precisar, conte comigo. Então é isso, mulherada. A gente se vê daqui 2 semanas, tá? Quarta-feira, às 19 horas, para mais um episódio do nosso Se Liga Leoa!